que eu sou. Eu tenho o que ela disse que eu tenho. Eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Minha mente está alerta, meu coração é receptivo. Hoje eu vou aprender. Hoje eu vou receber da poderosa, diga da poderosa, diga da poderosa palavra de Deus. E a minha vida, a minha casa, a minha família nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta dando glória a Deus. Amém. Obrigado, pessoal do louvor. Amém. Pobre Jesus, se puder ficar. Diga, Deus é bom. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Eu não sei se você estava aqui pela manhã, mas hoje pela manhã nós tivemos um tempo poderoso de ensino da palavra de Deus. Tivemos 2 ministrações pela manhã. Você deixa de acelerar se você deixa de aprender. Eu sempre falo isso: quem não senta para aprender não está habilitado para ensinar. Nós precisamos sentar para aprender, para ouvir a palavra de Deus, aprender. E hoje pela manhã nós aprendemos sobre fé. Aprendemos sobre fé para prosperar. E aceleração e crescimento acontece quando você entende essas coisas. Às vezes as pessoas elas querem crescer, mas elas não querem aprender como crescer. E elas querem que o crescimento venha como se fosse um passo de mágica. Ei, evangelho não é pilim-pim-pim. Evangelho não é mágica. Evangelho é transformação. Diga transformação. Diga transformação. Diga transformação. Sabe, nós somos transformados através das boas notícias. Quais são as boas notícias? Você não precisa viver mais a vida que você vivia. Você pode ter uma vida nova. Algo novo. Algo novo. Algo novo. Amém? Isso é muito bom. Fico grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Glorifico ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida. De fato, nós estamos em um tempo de crescimento, um tempo de frutificação, aonde nós estamos frutificando, e esse fruto ele precisa ser colhido. Amém? Existe uma grande seara, existe uma grande colheita dos últimos dias, e eu e você fazemos parte disso. Nós precisamos estar atentos a isso. Amém? Eu vou falar hoje, irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração para esse tempo, para essa estação, sobre frutificação. Sabe, às vezes as pessoas elas não entendem o que é frutificar, elas não entendem como frutificar, elas não entendem como colocar esse fruto em prática, como andar, caminhar no dia a dia. E o evangelho que transforma é o evangelho aonde você dá fruto. Mas se você não entende como dar esse fruto, você não frutifica. Então nós vamos aprender, e eu quero fluir nisso nessa noite. Eu creio que vai ser uma noite poderosa de transformação mesmo. Nós vamos iniciar lá em João, capítulo de número 15, verso de número 5. Vamos começar por esse texto e nós vamos avançando nos outros textos nessa noite. Está escrito assim, olha: eu sou a videira. Jesus está falando, olha, ele está dando um ensino para as pessoas. Jesus se levanta e ele começa a ensinar. Olha, eu sou a videira verdadeira. Isso quer dizer o quê? Primeira coisa que nós temos é que se Jesus está falando que ele é a videira verdadeira, é porque tem muito ensino falso. E você precisa estar conectado com o ensino verdadeiro, com Jesus, com a palavra. E ele está falando, olha, eu sou a videira verdadeira. E ele diz assim, olha, os ramos, vós sois os ramos. Então Jesus estabelece, olha, primeiro, eu sou a videira. Segundo, eu sou a videira verdadeira. E terceiro, vocês são os ramos. Então, quando você já entende isso, já ajuda muito a você entender que nós precisamos estar conectados com Cristo, conectados com Jesus. Jesus é a palavra. Jesus e a palavra são um. Amém? Como é que eu fico conectado com Jesus, pastor? Você fica conectado com a palavra, fazendo tudo quanto está escrito na palavra. Lá em Josué 1:8 diz que se você fizer isso, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Porque você está conectado na palavra, confessando ela de dia e de noite, meditando nela, tendo cuidado de fazer o que está escrito.
E isso faz com que você cresça, com que você frutifique. E em João 15, 5, ele diz assim: olha, eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. E ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é pouco, é muito. Porque sem mim nada podeis fazer. Nós já entendemos nesse versículo, irmãos, que primeiro, sem estar conectado com Cristo não existe fruto. Então, se você não está frutificando, você precisa rever se você está conectado com a palavra, se está conectado com Jesus. Se você não está conectado com Jesus, você não vai frutificar, você vai fazer força. E deixa eu falar uma coisa para você: o fruto não precisa fazer força. O fruto é para quem está conectado com Jesus. Então, Jesus sem fruto, conectou com Jesus, começou a dar fruto, permaneceu em Jesus, começa a dar muito fruto. Então, como eu sei que uma pessoa está dando muito fruto? Porque como eu sei se essa pessoa está conectada em Cristo? Ela começa a dar fruto. Como eu sei se essa pessoa vai dar muito fruto? A permanência dela. Não tem como você permanecer tempo suficiente com Jesus e não frutificar muito. Mas pastor, eu quero entender então esse fruto. O que é esse fruto? Aí nós vamos lá em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22. Nós vamos entender o que é esse fruto, para que eu possa, irmãos, colocar isso em prática hoje, no domingo à noite. Eu possa colocar isso em prática amanhã, no meu trabalho, na escola. Sabe por quê, irmãos? Jesus, ele não vem ensinar um evangelho com uma teologia tão difícil que você não consiga colocar em prática na segunda-feira. Eu sempre gosto de falar para os ministros aqui da igreja. Eu falo, olha, eu gosto de todos os ministros aqui da igreja que ministram aqui, eu gosto de colocar eles para dar escala no departamento infantil, para os filhos de vocês. Por que, pastor, você faz isso? Porque se um ministro não consegue ensinar o evangelho de Jesus para uma criança, ele nunca vai conseguir ensinar para um adulto. Porque o evangelho precisa ser simples, irmãos. Não adianta você querer enfeitar, você ficar colocando, firulando. As pessoas precisam entender o evangelho. Eu vou falar isso. Por que precisa entender? Vamos entender primeiro o fruto. O que é o fruto, pastor? Jesus falou que se eu permanecer nele e ele em mim, eu vou dar muito fruto. E que fruto é esse? Gálatas 5:22 diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor. Diga amor. Ou seja, irmãos, como eu sei que uma pessoa está frutificando? É quando a pessoa está andando em amor. Quando algo se levanta contrário a você e você anda em amor. Quando situações se levantam e você anda em amor. Você pode escolher a justiça, mas você prefere escolher andar em amor. Você começa a ver, irmãos, o fruto na vida da... Irmãos, tem tanta gente que eu admiro. Pessoas aqui da igreja. Tanto amor, irmãos, pessoas amorosas, irmãos, que na hora que pisa no pé, você vê pessoas exalando amor. Tem uma madeira chamada sândalo, e é bem interessante porque essa madeira, quando você fere essa madeira, o que ela exala é um perfume. Sabe, irmãos, esse amor, ele precisa exalar nos tempos difíceis. Sabe, amanhã, ou talvez hoje não seja um bom dia para você. Talvez hoje a noite não foi a melhor noite da sua vida. Talvez amanhã não seja. Mas como eu vou frutificar? É que quando essa situação chega, você tem esse fruto dentro de você. Essa capacidade, se você está conectado com a palavra, está conectado com Jesus, você tem essa capacidade de gerar esse fruto chamado amor. Existe outra coisa chamada alegria. É quando às vezes tudo está dando errado. Ou às vezes tudo está dando certo, porque você precisa estar em todo o tempo. Amém? Pastor, nada está dando certo. Está tudo dando certo. Por quê? Porque não pode ser a circunstância do lado de fora que determina quem você é do lado de dentro. O fruto está dentro. Porque, irmão, se as coisas que acontecem do lado de fora deixam você triste, então é muito fácil, já encontrou o teu preço. Ele já sabe como entristecer você. Mas quando você está conectado em Jesus, é isso que ele falou, vai dar muito fruto. Porque na hora que era para chorar, você está você está rindo, está se alegrando, celebrando. Eu não estou falando que você não pode chorar, irmãos. Você pode chorar, o próprio Jesus chorou. Mas eu estou falando para você que você não deve viver uma vida chorando. Por quê, irmãos? Porque a alegria está dentro de você. Você pode, irmãos, muitas vezes. Eu tinha motivos para chorar.
E aí eu fazia o quê? Peraí, eu vou frutificar então ao contrário. Eu vou me alegrar. E aí eu começava, ha. Sabe que às vezes, irmãos, você não vai ter muita força para poder rir em meio a circunstâncias difíceis. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando você começa a se alegrar, o Espírito Santo pega junto com você. Esse fruto, ele começa a crescer, irmãos. Sabe, existe uma lei, igual o pastor Ricardo, uma vez ele ministrando, ele falou sobre a lei do uso e do aumento. Eu gosto muito, quando o pastor Ricardo também traz sempre um ensino poderoso. E ele falando sobre essa lei do uso e do aumento, eu nunca tinha ouvido isso, parado para prestar atenção nisso. E eu comecei a entender, eu falei, uau, isso existe real. Sabe, a lei do uso e do aumento. Tem coisas na terra, e naturalmente falando, que quanto mais você usa, mais se desgasta. Se eu usar esse sapato aqui, muitas vezes ele vai se desgastar, eu vou precisar comprar outro. Então, no natural, quanto mais você usa as coisas, mais ela se desgasta. Mas quantos aqui sabem que nós vivemos no reino do Espírito? E no reino do Espírito é diferente. No reino do Espírito é o contrário. Quanto mais você usa, mais aumenta. Quanto mais você usa o fruto do amor, mais o amor aumenta. Quanto mais você usa a alegria, mais a alegria aumenta. É assim que funciona. Mas você precisa usar isso, irmãos. Você precisa rir muitas vezes quando você não quer rir. E você pode fazer isso agora. Talvez se você, irmãos, não conseguiu frutificar nisso em alegria ainda, faz como aconteceu aqui agora para você perceber como foi prático. É só você se associar com quem tem alegria. Porque o ambiente de alegria vai fazer você rir. Amém? Você vai começar a frutificar naquilo. Amém? Eu sempre gosto, irmãos, de colar perto de pessoas que têm um fruto desenvolvido em algumas áreas mais do que eu. Porque faz com que a minha vida cresça. Nós temos outra, que Jesus fala, olha, conectados na palavra, conectados em mim, você vai dar muito fruto. Por exemplo, paz. Quantos aqui sabem que Jesus ele não veio trazer uma ausência de guerra? Jesus não veio trazer, porque tem gente que fala, Jesus veio trazer a paz. E a paz que Jesus veio trazer não é a ausência de guerra, não é a ausência de problemas. Essa paz é a paz que excede todo entendimento. Que paz é essa? É a paz em meio à guerra. Está acontecendo uma guerra em todo lugar e você está em paz. A família está em guerra, mas você está em paz. As coisas estão acontecendo, mas você está em paz. Que paz é essa? Faz parte do fruto, irmão. Pessoas vão olhar para você e falar assim, como é que você consegue estar em paz numa situação como essa? O mundo está acabando e você está em paz. Aí você fala, porque a minha paz não vem do lado de fora, a minha paz vem do lado de dentro. Isso é o fruto, irmão. Nós temos ainda a longanimidade. Coloca na NTLH esse versículo. Nova tradução da linguagem de hoje. O fruto de Deus produz amor, alegria, paz e essa longanimidade quer dizer paciência. Eu gosto que algumas pessoas elas olham assim, elas falam assim, pastor, o senhor é muito paciente. Como é que o senhor consegue, pastor? Porque às vezes as pessoas elas olham os problemas do lado de fora e às vezes os problemas chegam, irmãos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando o problema chega e ele se dá de frente com a paciência, o problema é que lute, ele que se resolva. Porque eu vou continuar em paz, irmãos. Eu vou continuar tendo paciência. Sabe, irmãos, eu aprendi a dormir enquanto os ventos sopram. Tem uma história bem interessante que ela conta que um homem, ele morava numa ilha e essa ilha tinha furacão, vendaval, como tem nesses países aí, tornado e aquela coisa terrível. E esse homem morava lá, ele tinha uma fazenda, morava só ele nessa ilha. Lá ele criava cavalo, criava galinha, criava boi, criava os bichos. E ele morava sozinho lá. E o funcionário dele foi-se embora. E ele fez o quê? Ele pegou o barco dele, ele foi no outro lugar e ele foi procurar para trabalhar. E ele colocou o currículo lá, pedindo lá, procura as pessoas para trabalhar na ilha, para morar lá e trabalhar na fazenda. E um homem se voluntariou, ele pegou, olhou para um lado, olhou para o outro, mas ninguém se voluntariou, somente um homem. Ele olhou, ele falou, rapaz, esse cara aqui não tem cara que vai dar certo não. Mas ninguém se voluntariou, só tem tu, vai tu mesmo. E ele pegou e chamou esse homem e falou assim, vamos lá.
Vamos trabalhar. E aí colocou esse homem na ilha. E aí o proprietário, ele falou: olha, essa ilha ela tem uma particularidade. De tempos em tempos, todos os anos, tem estações de chuvas, estações de trovão, estações de tornado, estações que é muito importante você fazer, deixar tudo preso, você deixar tudo organizado na fazenda, porque senão os bichos vão voar, senão a gente vai perder as coisas, as colheitas, vai perder as... E ele deu todas as instruções. E aí de repente, passou-se o tempo, aquele homem trabalhando, e chegou a estação. E quando chegou a estação de furacão, o proprietário chegou e ele foi procurar o cara que ele contratou para isso. E quando ele chegou lá, ele encontrou o camarada dormindo. E quando ele pegou, olhou o camarada dormindo, ele ficou desesperado. Ele olhou assim e falou: meu Deus, meus cavalos, meu celeiro, minha colheita. E ele saiu desesperado, correndo. Quando ele chegou lá no galinheiro, ele olhou o galinheiro estava fechado e as galinhas estavam presas. Quando ele chegou no estábulo lá, falou: os cavalos estão soltos. Os cavalos estavam presos, os cavalos estavam seguros. Quando ele foi olhar no curral, as vacas estavam no lugar. Ele foi olhar o celeiro, a colheita, para saber se não ia voar. O celeiro estava totalmente fechado. E aí, esse homem volta lá e pergunta para aquele homem que estava lá, o trabalhador. Fala assim: rapaz, eu vim aqui e eu estava desesperado, eu pensei que você não tinha feito nada. O homem acorda, olha para ele e fala: eu sei dormir enquanto os ventos sopram. Sabe, irmãos, quem é que sabe dormir enquanto os ventos sopram? É aquele que se prepara para isso. É aquele que está conectado com a palavra. É aquele que faz o que precisa ser feito. Ei, todos os dias, irmãos, você vai ser desafiado a amar. Todos os dias você vai ser desafiado a ter alegria. Todos os dias você vai ser desafiado a ter paz. Todos os dias você vai ser desafiado a ter paciência. Por quê, pastor? Porque quando você está conectado com a palavra, você está preparado para o que vem. Ei, nada do que vai vir vai abalar você. Porque você já vai estar feito tudo o que você precisa fazer. Você está preparado, irmão. O fruto, ele está em você. Ele prepara você para toda e qualquer situação. Olha o que está escrito ainda: delicadeza. Volta lá coloca NVI agora. Depois da paciência, amabilidade. Essa palavra fica melhor. Não é ter somente amor, é ser uma pessoa amável. Que as pessoas consigam amar você. Sabe, irmão, se você é um crente, você é intragável. Se você é um crente, uma pessoa que as pessoas elas não suportam estar perto de você. Se você é um crente, você é chato. As pessoas não vão querer estar perto de você. Não é amável. Sabe, irmãos, até as crianças queriam estar perto de Jesus. Por que eu sei que Jesus era uma pessoa legal? Porque criança, irmãos, ela não tem filtro. Criança não finge. Criança, se ela gosta, ela gosta. Se ela não gosta, ela não gosta. A gente conhece muito os pais e conhece muito os pais pelas crianças. Eu sei se as crianças estão amando a igreja, estão amando o pastor, estão amando. Muitas vezes eu sei se os pais estão fazendo isso pelas crianças. Porque quando as crianças chegam e amam o pastor, isso quer dizer que dentro de casa os pais estão falando bem da igreja, bem do pastor, bem do ministério. Mas quando criança, irmão, já chega desconfiada perto da gente, chega desconfiada na igreja, é porque muitas vezes, irmãos, dentro de casa estava falando mal. E criança não tem filtro, ela não sabe fingir, ela não sabe esconder. E aí a gente olha e detecta, fala: rapaz, tem alguma coisa que está acontecendo. Porque, irmãos, as crianças elas gostavam de estar com Jesus. Elas amavam, elas queriam estar com Jesus. E os discípulos que ficavam aprendendo: não. Aí Jesus falou: deixa vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Amém? Deixa vir, irmãos. Seja uma pessoa amável. A gente sabe que a gente não vai agradar todo mundo, irmãos. Jesus ele foi amável, mas mesmo sendo amável como Jesus era, ele não conseguiu agradar todo mundo. Mas do que depende de você, tem de paz com todos. Seja amável com as pessoas. Tenha alegria, tenha amor. No que depende de você. Uma outra parte desse fruto é a bondade. Você precisa desenvolver a bondade. Irmão, bondade, ela não é desenvolvida somente na necessidade. Porque tem gente que é muito bom, mas quando há uma necessidade. Quando existe uma necessidade, aí coloca a bondade para fora. Isso é muito bom. Você ser desafiado diante de uma necessidade e você exalar o fruto da bondade. Mas, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode fazer isso todos os dias.
Você pode desenvolver o fruto da bondade todos os dias. Quantas vezes você acordou e você falou assim: eu vou ser bom com alguém, eu vou fazer o bem para alguém? Faz um experimento disso, irmãos. Acorda e pensa assim: eu vou ajudar alguém em alguma coisa. Nem que seja carregar uma sacola de feira, nem que seja pagar a conta de alguém, nem que seja levar uma ajuda para alguém. Experimenta, irmãos. Eu vou comprar uma cesta básica e vou mandar para alguém. Eu vou mandar uma oferta para alguém. Não espere o problema acontecer. Eu sempre falo para o pessoal: olha, se na igreja tem alguém necessitado, é porque nós falhamos com a generosidade. Nós precisamos ter uma vida de generosidade para que não haja necessitados no nosso meio. Amém? E isso aí tem a ver com bondade, irmãos. Você ser bom. Tem gente que é ruim, irmãos, nesse mundo. Talvez tenha parentes seus, familiares, pessoas, amigos, que você sabe que são pessoas que são ruins. Mas você não é. E você não deve ser. Você tem que ser bom. Porque Jesus é bom. Deus é bom. Quantos aqui são filhos de Deus? Se você é filho de Deus, irmãos, não tem como você não ser bom. Agora, na hora que a situação aperta, é que muitas vezes a gente descobre se a pessoa é boa ou não. Porque uma pessoa boa, irmãos, ela não é só boa quando convém para ela. Uma pessoa que é boa, muitas vezes, o que ela está fazendo não vai ser bom para ela, mas ela não deixa de ser boa. Ela não deixa de fazer o bem. Fazer o bem não mata ninguém. Olha para quem está do teu lado e diga assim: fazer o bem não mata ninguém. Fidelidade. Irmãos, nós estamos em uma temporada, uma estação, uma época no mundo, onde pessoas, elas precisam definir quem elas são e desenvolver esse fruto chamado fidelidade. Em um mundo onde a infidelidade é pregada, nos filmes, nas novelas, jornais, em todos os cantos, a infidelidade é pregada com força, é ensinada. Você precisa se levantar, irmãos, com um altar de fidelidade. Comece, irmão, sendo fiel a Deus. Se você começar sendo fiel a Deus, você vai conseguir ser fiel às pessoas. Seja fiel a Deus, irmãos. Fiel naquilo que você se propõe com Deus, naquilo que você fala. Fiel com os seus votos ao Senhor. Fiel com a sua palavra. Porque Deus é um Deus fiel. Amém? E Ele espera, irmãos, que nós desenvolvamos características dEle aqui na terra. Você é a igreja, nós somos a igreja aqui na terra. Pessoas precisam olhar para a gente e precisam encontrar a fidelidade, ainda que elas não sejam. Você precisa ser, nós precisamos ser, desenvolver essa fidelidade. Então, quando fala, irmãos, em João, capítulo de número 15, verso de número 5, fala que nós devemos estar em Cristo e Cristo estar em nós, é isso. É colocar isso, Cristo está em nós, nós consigamos colocar em prática isso durante a semana. Como é que eu sei que Cristo está em mim? É que durante a semana eu ando em amor. Durante a semana eu ando em paz. Durante a semana eu ando em alegria. Na minha casa tem benignidade, tem bondade, tem amabilidade. Na minha casa tem paciência. Na minha casa tem fidelidade. Isso é estar em Cristo. Isso é a palavra dele, está em mim, está em você. Isso é o fruto desenvolvendo. E falando nisso, irmãos, a gente vai entrar em uma outra passagem para que nós possamos entender o que Jesus falou. Lá em Mateus, capítulo de número 13, verso de número 19, se eu não me engano, nós vamos ver a resposta ou a revelação do que Jesus falou da parábola do semeador. Jesus, ele colocou uma parábola, ele falou: ó, o semeador saiu a semear. E ele semeou uma semente, e essa semente caiu à beira do caminho. Outra semente caiu em meio às pedras. Outra semente caiu em meio aos espinhos. E outra semente caiu em terra boa. Jesus contou essa parábola para as pessoas e acabou o assunto por ali. Os discípulos, eles ficaram curiosos, porque eles queriam saber o que significava. Jesus, ensina para a gente aqui, o que significa isso? E Jesus, em Mateus 13, 19, ele começa a explicar isso para os discípulos. Ele coloca: olha,
todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Lembra aquilo que eu falo isso constantemente. Toda distração é inimiga da unção. Se você não entende a palavra que está sendo pregada, se ela não é simples para você, é só vaidade, irmãos. O diabo vai roubar a palavra. Você vai chegar a vir na igreja e vai sair daqui vazio. Por quê? Porque você não entendeu. Ei, você precisa entender a palavra. Por isso que na nossa confissão nós falamos, eu estou com a minha mente está alerta, o meu coração está aberto, está receptivo. Para quê, irmãos? Para que você possa receber a palavra. E aí ele fala isso, olha, se você não entende, o diabo rouba essa palavra. Ele rouba essa semente. E esse solo, irmãos, está falando de coração. Porque não é só entender com a mente. Nós vamos entender que ele está falando do coração do homem. Não é somente você aqui entender. Você entendeu o que o pastor falou? Entendi. Para algumas pessoas isso que eu estou falando é uma informação. Ela entendeu na mente. Mas eu estou falando para você deixar descer isso para o seu coração. Para que o fruto de Deus, para que você frutifique, seja um estilo de vida. Não somente uma informação. Eu ouvi na igreja que tem que andar em amor. Eu sei que tem que andar em amor, mas eu não ando em amor. Não, irmãos, eu quero que essa palavra você entenda, compreenda e que ela desça para o seu coração. Que ela encontre um terreno fértil para isso. Aí nós vemos um outro tipo de terreno. Jesus está ensinando, verso de número 20. E ele fala, o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria. Verso de número 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. É a pessoa que recebe no coração, e ela logo se alegra. Eu entendi a palavra, o diabo não roubou a palavra, mas não tem raiz. Raiz é permanecer. Não tem como ter raiz se não permanece. Raiz tem a ver com permanência. Raiz não nasce do dia para a noite. Raiz precisa de tempo. O que ele está falando? A pessoa recebe a palavra com alegria, mas ela não fica tempo suficiente com a palavra, tempo suficiente com Jesus, tempo suficiente na igreja. Ela não permanece. E aí o diabo faz o quê? Mais uma vez. Essa pessoa perde de frutificar. Ela perde de dar fruto. Por quê? Veio a angústia e a perseguição. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. No mundo tereis aflições. Jesus não escondeu isso de ninguém. Mas ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci. O que ele está querendo falar? Tem a ver com alegria. Ele está falando, permanece alegre, em meio às perseguições, em meio à angústia, que você vai dar o fruto. Permanece que você vai vencer, porque eu venci. Se eu estou em você, lembra? Se a minha palavra está em você e você está em mim, você vai dar muito fruto. Permanece em alegria diante das adversidades, das perseguições, e muitas vezes por causa da palavra. Ei, você pensa que eu não já fui perseguido por causa da palavra? Em lugares que eu trabalhei, pessoas olham assim e falam assim, não coloca o pastor aí não, porque a gente quer fazer coisa errada, coloca ele em outro lugar. Porque ele não vai aceitar corrupção, ele não vai aceitar coisa errada. Você acha que eu não já fui perseguido com isso, irmão? Você não acha que eu não já fui perseguido de pessoas olhar assim e falar assim, ele faz as coisas certas. Nem chama ele para uma festa. Por quê? Porque lá a gente vai fazer coisa errada na festa. E está tudo bem, irmão. Se for me chamar para fazer coisa errada, é bom não me chamar mesmo. As pessoas reconhecerem mesmo, falar assim, mas ele não faz isso, ele não participa disso. Mas isso é acepção. Isso é perseguição. Você acha que não se levanta, irmãos, na minha vida? Se levanta, irmãos. Na igreja, como pastor, a gente prega a verdade, a gente ajuda pessoas, e tem gente que ainda fala mal.
você não rouba, você não é infiel, você faz as coisas certas, ajuda as pessoas, frutifica. E ainda tem gente que fala mal, irmão. Você acha que isso não é perseguição? É perseguição. Mas enquanto eles estão perseguindo, estou me alegrando. Frutificando, irmãos, a cada dia mais e mais, mais e mais, mais e mais. E sabe o que acontece, irmãos? Passa e a gente permanece. Eu declaro que a perseguição vai passar na tua vida e você vai permanecer. Amém? Você não vai ficar no primeiro estágio, o diabo não vai roubar a palavra, porque você está entendendo a palavra. Amém? Você também não vai ficar no segundo estágio. Vai vir a perseguição, vai vir o desafio. E você vai permanecer alegre. Amém? Vai permanecer tempo suficiente com o Senhor. Vai permanecer aos pés de Jesus se alegrando. Amém? E você também não vai ficar no terceiro estágio, irmãos, que é o terceiro tipo de coração, o terceiro solo. Verso número 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Ou seja, ele ouviu a palavra, ele entendeu, o diabo não roubou, ele permaneceu tempo suficiente, em alegria, suportou as perseguições. E aí, o que aconteceu? Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocaram a palavra. Essa pessoa, ela começou a prosperar. Quantas pessoas chegaram aqui na igreja, irmão? Chegaram aqui sem um fio de cabelo, nem eu, mais liso do que a cabeça, e prosperaram, aprenderam, receberam a semente, aprenderam a palavra, começaram a crescer, a multiplicar, a crescer mesmo, prosperar, enricar. E aí aconteceu o quê? Se perdeu. Porque as riquezas começaram a sufocar os espinhos. Muita coisa para fazer. Estou muito ocupado. Agora eu cresci tanto que agora eu estou muito ocupado para Jesus. Eu cresci tanto que eu estou muito ocupado para Deus. Eu tenho tanto dinheiro que agora eu tenho que tomar conta do dinheiro. É tanta coisa para poder prestar atenção, senão alguém me rouba. Então, para que ir para a igreja todo dia? Para que ir para a igreja? Para que ouvir a palavra? Eu já tenho aquilo que eu queria. Eu já recebi aquilo que eu queria. Sabe, irmãos, isso também é um estágio do coração. E talvez se você está em algum desses estágios até agora, ainda dá tempo de você consertar isso. Dá tempo de você consertar isso, amém? E ele diz aqui, olha, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífera. O foco é dar fruto. Lembra? João 15:5. Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, você vai dar muito fruto. Aí nós vemos lá o fruto: amor, paz, amabilidade. E a pessoa chega aqui, e aí ela começa a se perder com a grandeza, se perder com o tempo, se perder com Deus. Deus agora está em segundo lugar. Sabe, irmãos, tem gente que coloca assim, olha, primeiro Deus, depois minha família, depois meu trabalho, depois a igreja. Quem disse isso, irmãos? Onde você viu isso na Bíblia? A Bíblia diz, busca Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Nem nesse versículo existe segundo lugar com Deus. Ou seja, em Deus já tem a tua família, em Deus já tem a palavra, em Deus já tem a tua igreja, em Deus já tem aquilo que você precisa, em Deus tem o teu trabalho. Deus não falou para você, irmãos, ó, coloca Deus em primeiro lugar e as outras coisas em segundo lugar, a família, tal, a igreja. Não existe isso, irmão. Ele está falando para colocar Deus em primeiro lugar. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo está nele. Aquilo que você precisa está nele. Se é uma família abençoada, tem nele. Se é um trabalho abençoado, tem nele. Uma igreja, um ministério, está nele. Não tem primeiro e segundo, você não vê isso na Bíblia, irmãos. Mas o homem, ele quer são essas pessoas que elas começam agora a elencar. Elas começam agora a colocar Deus em primeiro, não sei o quê. Às vezes até coloca, não, família em primeiro, Deus em segundo. E daqui a pouco perde a família. Aí busca Deus. Jesus me socorre.
Porque, irmãos, a família bem-sucedida que você quer está em Deus. Trabalho bem-sucedido que você quer está em Deus. Ministério bem-sucedido que você quer está em Deus. Não está em outro lugar, irmão. Não adianta procurar, eu enriquei, agora eu vou procurar Deus em tudo que é lugar. Não encontra. Conheço pessoas, irmãos, que são riquíssimas. Elas procuram Deus nas festas. Ela procura a alegria que está aqui no fruto, nas festas. Aí a alegria, ela é externa. Enquanto o ambiente está alegre, aquela pessoa está alegre. Mas quando ela vai para casa, ela está vazia. E Jesus, Ele quer que você tenha alegria em todo tempo. Esse fruto vai com você para onde você for, irmão. Agora nós temos o último tipo de solo. Vamos lá. Verso de número 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e faz o quê? Compreende. Eita, se entendeu a palavra. Este frutifica e produz 100, 60 e a 30 por um. Olha aí, ó. O que frutifica menos, frutifica 30 por um. 30 vezes mais. É uma semente, 30 vezes mais. Que tipo de coração que é o seu? Nessa noite, hoje, qual é o seu coração? Qual é o tipo de terreno que essa palavra está sendo semeada? Porque a vontade de Deus é que nós frutifiquemos, irmãos. João 15, capítulo de número 15, e o verso de número 8 ainda fala sobre isso. Olha o que está escrito. Nisto é glorificado meu Pai, Jesus falando, em que deis o quê? Muito. Ele não quer, irmãos, é muito bom frutificar 30, é muito bom frutificar 60, mas a vontade de Deus é que você frutifique 100 por um. Que você frutifique muito, irmão, em todas as áreas da sua vida, seja na sua área financeira, seja no seu trabalho, seja na sua igreja. E ele fala também, irmãos, você precisa entender, ó, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus, se você der fruto. Discípulo, irmãos, não é aquele que diz que é discípulo. Discípulo é aquele que tem o fruto. E mais, é aquele que dá muito fruto. Porque Jesus não chamou nem a mim nem a você para ser infrutífero. Não existe esterilidade no reino de Deus. Não existe isso. Você pode e deve frutificar. Quantos discípulos tem aqui? Quantos aqui são discípulos? Se você levantou a mão falando que é discípulo, você precisa entender essa palavra. É aquele que entendeu a palavra. Eu preciso dar fruto. Quando me é requerido amor, eu tenho amor. Quando é me requerido alegria, eu tenho alegria. Quando é me requerido paz, eu tenho paz. Quando é me requerido amabilidade, eu tenho amabilidade. Quando é me requerido paciência, eu tenho paciência. Quando é me requerido fidelidade, eu tenho fidelidade. Quando é me requerido domínio próprio, eu tenho domínio próprio. Isso é um coração que entendeu o evangelho, que entendeu a palavra, que mudou de vida. Ainda em João capítulo de número 15, de número 16, você precisa não somente agora ficar com você isso, mas isso precisa transbordar de você. Você já entendeu a palavra, teu coração está correto, você está frutificando. As pessoas olham para você e vê você crescendo em todas as áreas, vê você multiplicando 30, 60, 100 por um, vê a tua vida decolando. Mas essa não é a sua limitação, o seu teto. Tem mais. Olha o que Jesus diz. Não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu escolhi vocês. Você já parou para pensar, irmãos? Talvez você nunca foi escolhido para nada na vida. E aí vem Deus e fala assim, eu escolhi você. Irmãos, eu não sei você, irmãos, mas eu fico... Eu olho assim, eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa, o Senhor me escolheu. Eu lembro que em um dos treinamentos que eu fiz sobre liderança e formação de equipe, se eu não me engano, ele era um espanhol. E nesse curso,
Ele falou algo que eu levo para a minha vida até hoje. Ele falou algo muito marcante para mim, para a equipe que estava sendo treinada sobre liderança e formação de equipe. Ele falando assim, olha, toda vez que alguém falar o seu nome, você precisa programar a sua mente e pensar da seguinte forma: ainda bem que sou eu. Alguém falar o seu nome, está sentado, de repente alguém chama o seu nome, aí você precisa pensar: ainda bem que sou eu. Por quê? Porque essa pessoa, ela poderia ter escolhido qualquer outra da face da terra, qualquer outra pessoa do mundo inteiro, mas essa pessoa escolheu você. Ainda que sou eu. Poderia ser, mas ainda bem que sou eu. E aí ele fala, quando alguém te chamar, pensa, ainda bem que sou eu. E se coloca à disposição. E aí vem a Bíblia, depois de muitos anos eu fiz isso na Bíblia. Aí vem e está escrito, eu escolhi a vós outros. Deus te chamou pelo seu nome. Você, entenda isso, pelo amor de Deus. Você não veio para o Verbo da Vida Surubim essa noite porque você quis. Deus escolheu você e chamou você. Se Deus chamou você para este lugar, é porque Ele queria falar isso para você. Ele queria que você escutasse isso. Eu escolhi você. Você é tão importante ao ponto de Deus escolher você e chamar você pelo seu nome. E Ele diz assim, olha, não somente chamei você, mas tem um propósito. Eu designei para que você vá e dê o quê? Fruto. Ou seja, Ele chamou você para este lugar. Para quê? Para que você dê fruto. Para te dar um propósito. Ei, você chegou aqui nessa noite para ativação de um propósito. Que propósito? Vá e dê fruto, meu filho. Vai e frutifique, minha filha. Vai e dê fruto. Eu chamei você aqui para você ouvir isso. Eu escolhi você e chamei aqui para que você entenda. Você tem um propósito aqui na terra. Que propósito, pastor? Frutificar. Vai dar fruto. Não precisa fazer força, irmãos. Uma mangueira não faz força para colocar uma manga. É natural. O ramo vai dar o fruto do seu tronco. Vai dar o fruto. Não faz força. Vá e dê fruto. E ele fala, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha para você ver, irmãos. Pessoas que dão fruto, aquilo que pede a Deus, Deus concede. Às vezes o que está precisando é você frutificar. Você está pedindo e Ele não recebeu. Talvez é o que está precisando frutificar. Porque a fé opera pelo amor, irmão. Às vezes você está andando sem amor e quer que a sua fé opere, e a fé não vai operar enquanto você não frutificar no amor. Às vezes o que está precisando é alegria em meio ao processo. Está querendo desistir, está faltando o quê? Alegria. Precisa fazer o quê? Ter alegria. E aí aquilo que você pediu acontece. Quando você tem essas coisas, irmãos, a tua vida começa a fazer sentido. Quando fala em frutificar, fala que existe pessoas na sua casa que estão precisando de ouvir de Jesus. Estão precisando de salvação. Tem parentes seus. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus esse ano? Nenhuma. Se você não ganhou nenhuma, não frutificou nessa área nenhuma vez, tem alguma coisa errada, irmãos, porque você não é infrutífero. Por que isso aí, pastor? Porque deixa eu falar uma coisa para você. Líder gera líder. Ovelha gera o quê? A não ser que ela esteja estéril. E se diz que não existe esterilidade no reino de Deus, você precisa rever, precisa frutificar, porque a ovelha precisa gerar a ovelha. É natural isso. Você precisa gerar outras pessoas. Você precisa gerar vida. Você precisa, aonde você passa, pessoas precisam querer conhecer o Jesus. Aonde você passa, os frutos são tão evidentes que pessoas querem conhecer o seu Jesus, quem você serve. Sabe, irmãos, eu quando me converti pela bondade de uma pessoa. E eu falei assim, rapaz, eu quero conhecer esse Jesus desse homem. Eu quero conhecer. Eu só conheci o Jesus da Páscoa, do filme.
Eu não conhecia o Jesus que é manifesto através da palavra, através da vida de pessoas. Ei, quando você frutifica, você está sendo Jesus para as pessoas. Pessoas estão recebendo de Jesus através de você. Elas estão se inspirando. Rapaz, como é que essa pessoa passa por essa situação com alegria? Que força que ela tem. Como é que você consegue? Você fala, é Jesus. Jesus é que me ajuda e me dá força, me dá alegria. Vamos ficar de pé, o louvor pode vir? Sabe, irmão, se você entrou aqui nessa noite e você entendeu a palavra, se essa palavra falou com você ao seu coração, você certamente vai frutificar. E o seu fruto vai permanecer. E esse fruto não vai ser somente 30, 60, vai ser 100 por 1. Vai frutificar. O que Jesus está falando? Olha, eu quero que você frutifique o máximo. Não se contenta, irmãos, que tem gente que às vezes frutifica 30, já fica alegre com isso. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. É muito bom frutificar 30, mas tem o 100 para você. Tem gente que está frutificando 60 e se alegra com isso, é muito bom, irmãos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você que está frutificando 60, tem o 100 para você. Deus quer que você frutifique em tudo, irmãos, no máximo, na sua capacidade máxima, irmão. Ele não quer que você deixe de frutificar. Mas para isso, precisa decidir que coração que é o seu. É a terra boa? Que terra que é a sua? Qual é a sua terra? Qual é o seu coração? Vou voltar em Mateus capítulo de número 13. Isso aqui é o mínimo. 30, 60 e 100. De quem de coração receber a palavra e receber Jesus. Quando você recebe Jesus e você decide abrir o coração, se conecta com a palavra, se conecta com Jesus. Não deixa, eu não quero que você saia daqui nessa noite. Você que veio nessa noite, qualquer um que veio nessa noite, eu não quero que você saia daqui e que o diabo roube a palavra, porque você não entendeu. Quantos aqui entenderam a palavra? Eu não quero que você saia daqui nessa noite e a palavra tenha caído em meio às rochas, que você não permaneça. Ei, deixa eu fazer um pedido para você. Permanece firme, vai dar certo. Permanece orando pela sua casa, pela sua família, que vai dar certo. Permanece declarando sobre o teu trabalho, sobre a tua vida financeira, que vai dar certo. Permanece na palavra. Permanece nela, que vai dar certo, amém? Que você saia daqui noite, irmãos, pensando que não vai dar certo. Vai dar certo, permanece. Eu não quero que você somente, irmão, saia daqui nessa noite com a chave da prosperidade, da riqueza, com a chave que vai te impulsionar e você se perca. Aí, deixa eu falar uma coisa para você. Pelo amor de Deus, o Deus que você serve é maior do que aquilo que você tem, daquilo que nós temos, irmão. Não troque o Deus pelas coisas, porque em Deus você tem todas as coisas. Eu quero que você, irmãos, receba nessa noite essa palavra. Receba Jesus nessa noite. O que eu estou colocando é uma semente chamada Jesus no teu coração. Que você receba a palavra. Quando eu recebo a palavra, eu estou recebendo Jesus no coração. E se tem alguém aqui nessa noite que ainda não confessou Jesus, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e nessa noite decidiu